Meu nome é Ananda, eu sou uma das psicólogas especialistas em orientação profissional aqui do Instituto VI. Se você ainda não nos conhece, sejam muito bem-vindos. Nós somos um laboratório de orientação profissional e nós temos como objetivo facilitar escolhas profissionais com leveza, com clareza e com criatividade. Lembrando que o nosso evento é sobre o que está doendo no meu trabalho. Nosso objetivo aqui é, de fato, ajudar vocês para entender essa origem da insatisfação profissional, para que vocês possam saber o que de fato talvez esteja causando essa dor, esse incômodo, para que vocês possam sair desse encontro também com muito mais clareza, com muito mais direção, para que vocês possam sair também com muito mais ferramentas potentes para a escolha profissional e para a trajetória profissional de vocês. Nós somos uma equipe de profissionais que ajuda pessoas nas suas escolhas profissionais. O nosso objetivo é, de fato, facilitar a trajetória profissional, tanto de pessoas no momento de primeira escolha, de transição de carreira. Nosso objetivo é fazer com que a sua trajetória profissional possa ser mais leve e mais positiva. Nós já ajudamos mais de 50 mil pessoas dentro não só do Brasil, mas do mundo, e nós também temos formação para orientadores profissionais. Essas são frases também que a gente ouve muito nos nossos atendimentos, com os orientandos que a gente acompanha aqui do Instituto, e eu imagino que muitos que estão aqui em alguma crise profissional também acabem se identificando. Não estou feliz com a minha rotina de trabalho, fico mal quando eu penso que eu tenho que fazer no trabalho, eu não vejo sentido no que eu faço, eu sempre me imagino fazendo outra coisa. Meu trabalho não me desafia mais, eu me sinto estagnado. Cada dia eu me questiono se essa carreira realmente é para mim. E eu acho que eu deveria fazer mais um curso ou formação para consertar as coisas. Quem nunca pensou em fazer mais uma formação, comprou aí algum curso até online para poder pensar em uma nova vivência aí profissional ou ter uma nova experiência, mas nem sempre isso foi suficiente. Isso ainda continuou trazendo algum tipo de angústia no trabalho. E essa é uma área tão importante da nossa vida. Em geral, a gente passa aí pelo menos 8 horas, mas muitas vezes mais tempo por dia no nosso trabalho. Então, a gente quer promover também a partir desse evento para que vocês possam construir uma relação de maior qualidade, de maior satisfação, de maior vida mesmo com o seu trabalho. E eu quero trazer aqui, iniciar a nossa conversa de fato sobre dor, sobre angústia profissional, falando sobre essa diferença entre incômodo e machucado. A gente sabe que muitas vezes o nosso dia a dia de trabalho pode ser difícil, a gente pode passar por momentos desafiadores e a gente pode viver alguma situação no nosso trabalho que traz algum tipo de desconforto. Eu vou dar alguns exemplos, talvez vocês identifiquem. Olha, meu trabalho é muito longe de casa, eu tenho que pegar algum transporte, isso demora muito dentro desse período. Ou então eu tenho alguma tarefa no meu dia a dia de trabalho que é muito chata. Eu, por exemplo, odeio tarefas burocráticas, então sempre que eu tenho que fazer alguma tarefa que seja mais financeira, jurídica, acho muito chata. E são atividades que muitas vezes a gente tem no nosso dia de trabalho que é desconfortável e que nos traz algum tipo de incômodo. Mas tem muitas coisas no nosso dia a dia de trabalho que também pode trazer algum nível de machucado, que é aquilo que é intolerável, ou seja, são atividades, são situações que a gente vive ou pode viver que nos prejudica de fato, elas podem até nos adoecer de alguma forma. Então, a gente quer pensar nesse tema com vocês e ajudar vocês a diferenciar se o que está trazendo sofrimento para vocês no trabalho atualmente é um incômodo, ou seja, algo que requer alguma adaptação. Então, vocês conseguem melhorar, vocês conseguem encontrar ferramentas, e a gente quer propor aqui também nesse encontro algumas ferramentas incríveis para que vocês possam criar essa adaptação e pensar em como driblar esses incômodos aí do trabalho, que podem ser desconfortáveis. Mas a gente também sabe que tem muitas coisas que podem ser machucados, e isso pode estar sendo intolerável. Pode ser que você esteja lidando com um ambiente tóxico ou com uma área de trabalho muito desalinhada dos seus valores, e, consequentemente, isso traz uma certa crise profissional. É como se você estivesse ali numa relação tóxica, é como se você estivesse ali não aguentando mais aquele dia a dia, aquelas atividades, aquele tema de trabalho, e a gente quer ajudar vocês a resolver, a lidar com essa crise e a ter uma relação muito mais saudável e positiva com o trabalho. Esse é um dado bem recente de 2023, de que em cada 10 trabalhadores, 9 sofrem de ansiedade, 7 de estresse, 4 de depressão e 3 de burnout.
Olha que absurdo isso, quanto a gente percebe que o mundo do trabalho está muito adoecido. Eu imagino que vocês, por exemplo, conheçam pessoas que só nesses últimos meses já passaram por algum tipo de afastamento, ou então tiveram ali algum tipo até de crise de ansiedade no trabalho, e que tiveram algum momento no trabalho que foi muito difícil, que foi muito angustiante. Isso traz, né, esse adoecimento, essa angústia de eu não quero mais fazer isso. E essa é uma pergunta que a gente quer iniciar para vocês poderem pensar. Quanto que será que o seu trabalho atualmente está alinhado com os seus valores pessoais? O quanto que aquilo que você faz, de fato, é algo que faz sentido para a sua jornada de vida atualmente e é algo que, de fato, te faz bem, né, que te faz, de alguma forma, até feliz, que você percebe que esse é um trabalho que está alinhado com quem você é, com seus objetivos. Essa é uma pergunta que a gente quer ajudar vocês a responderem aqui ao longo dessa live. Oi, pessoal. Eu sou a Camila, também sou uma das psicólogas e orientadoras profissionais aqui do Instituto VI. O exemplo que a Ananda deu foi sobre incômodos e machucados, né? O nome desse evento, a gente falou do que está doendo no meu trabalho, onde é que dói. A gente está remetendo bastante a esses elementos que remetem bastante a esse contexto médico, né? Quando a gente tem alguma dor, geralmente dor física, né, ou algum tipo de mal-estar, a gente logo associa ao médico, a gente procura, no melhor dos casos, né, a gente procura um médico para poder tratar, para poder entender dessa dor, e no médico a coisa é um pouco mais concreto, né, mais objetivo. O médico vai lá, ele pede para você fazer uma série de exames, às vezes pede um raio-x, faz algum tipo de pergunta, faz algum tipo de avaliação, e é para ajudar, né, tanto ele quanto a gente poder identificar onde é que há o problema, né, e o médico, a partir de várias avaliações, ele faz um diagnóstico, né, então a gente às vezes tem um sentimento, até uma coisa um pouco generalizada, né, um mal-estar um pouco generalizado, que a gente não sabe muito bem o que é, e depois que a gente vai no médico, com a ajuda dessas várias ferramentas e de um profissional que entende mais disso, aquele desconforto ganha um nome, ganha uma cara diferente, e a gente consegue se observar melhor a partir disso. Eu não sei se vocês têm algumas experiências assim, no sentido de depois de ter ido no médico, entendido o que você tem, aí você percebe que, quando eu como tal coisa, né, quando eu como tal alimento específico, isso acontece. Ou, isso só acontece, esse mal-estar só acontece nos dias em que eu faço aquilo, ou que acontece aquilo outro. Então, ajuda bastante esse tipo de diagnóstico e de acompanhamento, primeiro para a gente poder evitar determinados caminhos, né? Então, evitar fazer determinadas coisas que podem intensificar essa dor ou essa ferida, e também uma forma de encontrar um tratamento para essa dor. Esse é o objetivo de um diagnóstico. Mas quando a gente fala de um sofrimento no trabalho, um sofrimento que é psíquico, de sentimentos, que é de outra ordem, às vezes a gente nem associa que a gente precisa de uma identificação, de algum tipo de diagnóstico, de algum tipo de ajuda profissional, né? Mas vocês estão aqui justamente para isso, né? Então, acho que vocês já deram esse primeiro passo em direção a uma ajuda que é profissional e para levar esse tipo de dor e de incômodo com mais seriedade. E aí a proposta, então, do que eu gostaria que a gente fizesse juntos aqui, é ajudar num processo de autodiagnóstico, né? Então, de vocês conseguirem, a partir do que eu vou trazendo aqui para vocês, vocês consigam entender melhor da dor de vocês, e entendendo melhor da dor de vocês, vocês possam evitar determinados caminhos, ou pensar como evitar determinados caminhos que podem intensificar essa dor, ou esse incômodo, e pensar também em possíveis tratamentos, né, tratamentos aqui, não no sentido médico, mas no sentido de cuidado, de estratégias possíveis para mudar isso. E aí, esse primeiro passo para pensar foi esse que a Ananda já trouxe aqui, então essa diferenciação que é importante mesmo de o que é incômodo e o que é machucado, né, gente? Porque trabalho naturalmente traz algum tipo de incômodo, né? Eu não conheço nenhuma pessoa que não tem nenhum tipo de incômodo com o trabalho, até a pessoa que é apaixonada pelo que faz, que ama o que faz, tem alguma coisa que não satisfaz, porque trabalho é trabalho, né? Trabalho é trabalhoso, trabalho não é férias, trabalho é uma coisa que causa, em alguma medida, algum desconforto, né? A Ananda estava trazendo que, para ela, nas partes burocráticas do trabalho, não é muito legal. Eu também sou uma pessoa que gosta do que faz, mas tenho meus incômodos.
Então, é importante ter essa diferenciação, né? Acho que muitos de vocês comentaram aí que é incômodo, queria até saber se é nesse sentido que vocês pensaram, ou nesse outro sentido, que é o que eu vou explorar mais aqui, que é mais de uma dor, que é aquilo que precisa ser evitado, precisa ser modificado, porque não é tão natural, a gente não deveria aceitar, porque está ferindo a gente, né? Quando a gente tem uma ferida, e pensando de novo nesse contexto mais físico, que fica fácil de entender, quando a gente tem uma ferida ou uma lesão, se a gente não cuida, se a gente só finge que não existe, a tendência é que essa ferida, ela vai ficando mais feia, né? Uma lesão, ela vai se intensificando, às vezes leva para outros lugares do corpo. Enfim, tem muitos efeitos quando é uma coisa mais séria, como um machucado. E eu até queria saber, então, se quem quiser pôr aqui no chat, nesse sentido, se vocês percebem, bom, tá ferindo mesmo, eu tô ficando um pouco preocupada que talvez, né, ataque em outras partes, não é um mero incômodo de uma insatisfação com o trabalho, digamos que, entre aspas, normal, né, de que vocês percebem que sempre tem um pouquinho. Acho que o primeiro passo é pensar nisso, assim, né, nos efeitos que você tá vendo dessa insatisfação do trabalho que você tem. E aí, a partir do que a gente observa, como a Nanda comentou com vocês aqui também, né, a gente trabalha com orientação profissional, atendendo pessoas que estão insatisfeitas profissionalmente. Acho que isso é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Muita gente associa a orientação profissional ou orientação vocacional, que é chamada em muitos lugares, como aquele trabalho que psicólogos ou outros profissionais fazem para ajudar o adolescente a escolher um curso ou uma faculdade. A gente faz isso também, mas a gente trabalha, e até mais ainda, mais profundamente, com os jovens e adultos que estão insatisfeitos com o trabalho. Então, é um trabalho de orientação profissional justamente para acompanhar quem precisa pensar na carreira, quem está com esses desconfortos, pensar em transição, pensar em estratégias, até casos de aposentadoria, né, que comentaram no chat. Então, o orientador profissional trabalha com todo esse tipo de gente, todo esse tipo de questão relacionada a trabalho. E aí, estou trazendo isso por quê, né? A partir da nossa observação dos casos que a gente atende, do público que a gente ajuda, a gente percebeu bem claramente essas camadas de sofrimento do trabalho. E aí eu vou explicar o que é cada uma dessas camadas, e aí eu gostaria que vocês fossem se observando, né? Já que a gente está numa proposta de um autodiagnóstico, então vocês se observassem, pensassem nos exemplos que eu vou dar aqui e tentassem transpor esses exemplos para a realidade de vocês, porque cada um vai ter uma questão específica. Então, vamos fazendo esse exercício aqui juntos e vamos comentando aqui no chat para eu ir sabendo se vocês estão se identificando, se não estão, ou se está levando vocês a pensarem em outras coisas, né? Estou vendo aqui uma reflexão interessantíssima que colocaram aqui no chat, né? Então, ver que essa analogia de pensar uma coisa mais física ajuda bastante a gente a identificar melhor, né? Então, talvez, né, o machucado, se uma demissão pode ser uma cirurgia, traz a cura, é um insight bem potente, eu acho, esse, né? Mas vamos lá. Então, essas 3 camadas que eu vou me aprofundar aqui agora com vocês, tem a ver com isso. Quando a dor tem mais a ver com você, com coisas suas, quando a dor tem mais a ver na sua relação com o trabalho, então está entre você e o trabalho, ou quando a dor está mais no trabalho em si. Vocês vão ver que vai fazer sentido essas divisões. Então, a primeira camada é quando a gente muitas vezes está insatisfeito com o trabalho, aquele sentimento que eu falei meio genérico de mal-estar, não estou gostando, não está legal, mas quando a gente para observar, não tem necessariamente a ver com o trabalho, mas tem mais a ver com a gente mesmo. Tem muitos casos que acontece isso. Um exemplo é casos de algum tipo de adoecimento físico ou psíquico. Então, por exemplo, uma pessoa que foi recém-diagnosticada com alguma doença, e às vezes o próprio diagnóstico da doença está enfim, causando algum dano emocional, ou está debilitando fisicamente mesmo, demandando algum tipo de tratamento, o corpo já não responde do mesmo jeito e isso afeta diretamente o trabalho. Pode ser também não algo físico, né? Já que a gente está trazendo mais dessa questão mental, muitas vezes não tem a ver com esse adoecimento físico, tem mais a ver com adoecimento psíquico. Então, pessoas que estão
com sinais de depressão, pessoas que estão com ansiedade, com algum tipo de pânico, algum tipo de fobia, ou foram diagnosticadas também com algum tipo de transtorno mental. Tudo isso afeta bastante e tem mais a ver com a pessoa. Pode ter uma relação com o trabalho. Aí a gente vai entrar depois nesse aspecto, né? Se esse adoecimento mental tem a ver com o trabalho. Mas às vezes não, né? Às vezes tem a ver com problemas pessoais. Então, alguém que está passando por um luto, alguém que está passando por algum tipo de divórcio, algum tipo de problema familiar. E problemas pessoais, eles vão afetar, sim, o trabalho. Então, é importante para poder identificar que às vezes tem a ver com isso, tem a ver com adoecimentos de outra ordem, mas que estão afetando essa dor do trabalho. Um outro caso que a gente vê bem comum quando o problema está mais relacionado à pessoa em si, são esses casos de baixa autoestima, de uma insegurança ou uma autocobrança excessiva. Então, são casos daquelas pessoas que podem até gostar do trabalho que elas têm, ou estão no trabalho que elas gostariam de ter, mas elas não conseguem se sentir bem com elas mesmas. Então, casos que, por exemplo, de pessoas que não se sentem confiantes, tem aquela espécie de síndrome do impostor, né, em que sente que não devia estar naquele lugar, não devia estar naquele cargo. É sempre um sentimento de que ela não é boa o suficiente, de que o que ela faz está errado, de que a qualquer momento alguém vai descobrir que ela não devia estar ali, ou que ela não é tão boa assim, e que ela vai perder o emprego, né? Então, é um sentimento de insegurança constante, um medo constante, que tem mais a ver, talvez, com ela. E a autocobrança também, então, pessoas que se cobram muito de que deveriam estar melhores, que deveriam estar num outro lugar, né, num outro patamar, de que deviam estar melhores na vida. E, às vezes, não é nem necessariamente uma necessidade mesmo, mas uma cobrança que vem de fora, que é internalizada e que vai machucando essa pessoa também, né? Muita cobrança de que o lugar que se está nunca é bom, né? Deveria sempre estar num outro lugar. E aí, nesses casos, vale bastante observar se isso é um padrão que acontece na sua vida, né? Porque, geralmente, pessoas que têm essa questão com o trabalho, talvez também isso se repita de alguma forma em relacionamentos, com a família. Então, também um sentimento de insegurança ou de autocobrança excessivo em outros lugares. E aí, esse é uma reflexão importante para a gente poder pensar, será que tem a ver de fato com o meu trabalho? Ou não, não tem a ver com o meu trabalho. Pode ser que tenha as duas coisas, né? E um outro aspecto, quando se trata mais de você, mais do que do trabalho, da sua relação com o trabalho, é quando você está no momento de mudança de prioridade na vida. Então, por exemplo, pessoas que tinham na relação com o trabalho coisas que faziam sentido até. Então, não são aquelas pessoas que nunca gostaram, que sempre estiveram insatisfeitas, ou que não gostam do emprego. São pessoas que até têm algum tipo de sentido, mas que isso, por algum motivo, está deixando de fazer sentido ou deixou de fazer sentido. Isso pode ter a ver, né, quando é um caso de uma mudança de prioridade, porque surgiu algum outro tipo de coisa muito comum que a gente vê, casos de maternidade, paternidade. Então, quem está com o filho e percebe que isso exige mais, ou que quer também se dedicar mais a isso e menos ao trabalho. Pode ser outros tipos de projeto também. Então, as pessoas que não querem mais se dedicar tanto ao trabalho, querem poder se dedicar a algum tipo de empreendimento, algum tipo de mestrado, algum tipo de projeto, que pode até ter uma relação com o trabalho, mas de uma forma diferente, né? Então, é um outro momento, uma outra prioridade. E mesmo pessoas que não estão passando por isso, pode ser que elas estiveram muito focadas, assim, no início da carreira. A gente vê muitas pessoas que começam ali precisando muito ganhar dinheiro, subir de cargo, por questões de necessidade mesmo, e aí chegam num patamar da vida, não tem mais a mesma necessidade, né? Tem um outro foco, é um outro momento de carreira, e talvez queira cuidar mais do corpo, talvez queira ter mais tempo para si mesmo, talvez queira ter mais qualidade de vida. Então, é uma outra prioridade. O trabalho, ele pode não estar no centro da vida da pessoa, né? Isso não é nenhum pecado, não ter o trabalho no centro da sua vida. Então, em muitos casos, isso tem mais a ver com você, né? Percebam, não tanto na carreira, no trabalho, mas no momento de vida. Queria ver, tô vendo que vocês estão comentando aqui, tem questão de lugares tóxicos, falta de sentido, novos desafios.
Alguém já reparou ou se identificou, assim, que acho que tem a ver comigo, também passa por aí? Ou tem mais a ver com outras coisas? Exatamente, a Amanda comentou aqui no chat, né, que se é da pessoa, mudar de trabalho não irá resolver. É justamente isso, é importante fazer essa diferenciação. Então, não é um mal-estar com o trabalho em si, né? Se a pessoa não trabalhar isso com ela mesma, ela vai continuar repetindo, não importa onde ela esteja. Então, realmente, essa é a ideia, Amanda, de a gente poder perceber essas diferenciações. Estou vendo os comentários aqui de vocês. Legal, gente. Vamos ver se vocês se identificam com esse próximo, porque eu acho que esse próximo, eu diria que é o que a gente mais vê. Assim, esse é a clássica insatisfação com o trabalho. Então, são casos de você e trabalho. Então, coisas que estão relacionadas, sim, a você, mas muito mais do sentido e da conexão que você faz com esse trabalho. O primeiro exemplo que eu queria dar é essa desconexão com a profissão, que eu já vi pelos comentários aqui que tem algumas pessoas que se identificam aí com isso. Então, são casos de pessoas que se queixam, né, com a desconexão com a profissão ou com o próprio tema de trabalho. Mas são as pessoas que se queixam que não veem muito propósito naquilo que elas fazem, ou que por algum motivo elas deixaram de ver sentido naquilo que elas fazem, seja o sentido do exercício em si, seja pelo tema, seja pela área, mas alguma coisa ali se desconectou, né? E pode ter casos de pessoas que se desiludiram com a área na medida em que elas conheceram a realidade de trabalho, na medida em que elas vivenciaram aquilo por algum tempo, viram que não era exatamente aquilo, ou se desencantaram, enfim, casos que em algum momento fez sentido, mas que isso se perdeu no caminho, isso deixou de fazer sentido e você não vê mais propósito. E tem outros casos também de pessoas que, na verdade, nunca viram sentido naquilo que elas escolheram, né? Pessoas que escolheram, no fundo, uma coisa que elas não gostavam já desde o princípio, ou não conheciam muito, não sabiam muito, as pessoas não pensaram profundamente nessa escolha profissional. Então, foi uma coisa talvez um pouco descuidada, ou que tinha a ver com outras necessidades, né? Mas nunca houve essa conexão com a área de trabalho, com o tema de trabalho. Estou vendo os comentários aqui, estão se identificando, gente. Essa questão da desconexão de trabalho, ela é bem forte. O outro caso, né, e aí só para pensar, né, já que a Amanda trouxe essa questão da diferenciação, eu acho que esses casos fica bem claro de fazer uma diferenciação que não tem a ver com o emprego atual, não tem a ver só com um espaço específico, mas com a profissão em si, né? Porque talvez se você fizer esse exercício, se você está se identificando com esse tema, fizer o exercício de você trabalhar numa outra empresa, trabalhar com outras pessoas, trabalhar num outro lugar, de uma outra forma, se isso parece que resolve ou não, porque você ainda estaria em contato com aquele exercício, ou com aquela área, com aqueles temas. Então, não importa qual lugar que você vai estar, você vai continuar desconectado com a profissão em si, né? Então, acho que essa é um ponto importante para a gente poder ir diferenciando e entendendo onde é que dói. Esse segundo que eu queria trazer, que é o quinto aqui na lista, né? São as pessoas que estão perdidas no caminho. Eu também vi no chat que alguém já comentou que se identifica aí nisso, né? Então, são alguns casos em que falta algum tipo de compreensão de qual caminho seguir, de qual o melhor caminho para se desenvolver. Tem pessoas que, de fato, elas não conseguem entender qual que é o próximo passo que elas podem dar, pessoas que têm muita dificuldade de se visualizar num longo prazo, pessoas que permanecem ali no lugar, às vezes, por não entender mesmo o que ela pode fazer, e traz, muitas vezes, um sentimento de estagnação, né, de estar ali meio que patinando no mesmo lugar. Tem casos de pessoas que elas até têm uma consciência de que caminho profissional que existe para ela, do que ela poderia fazer, mas tem muitas opções e se vê numa dificuldade de decidir, de ponderar o que seria mais importante para ela, o que vale a pena ou não. Tem uma dificuldade de arriscar e de compreender mesmo, né? E casos de pessoas que estão perdidas porque elas estão vivendo a carreira meio que no automático, né? Então, pessoas que elas entraram num caminho profissional por algum tipo de motivo, porque alguém disse, ou porque achou que seria legal, mas um pouco dessa escolha mais descuidada que eu falei. E aí o tempo vai passando, você vai seguindo o seu emprego, e você não sente que você está decidindo por você não sente que você sabe para onde você está indo.
Então, é realmente esse sentimento de estar perdido. E aí, de novo, vale a reflexão, né? Talvez sejam pessoas que até gostam da área que estão, talvez até se identifiquem, mas a angústia está mais por não ter um norte, por não entender de qual caminho elas devem seguir. Deixa eu ver os comentários de vocês. Eu vou falar o último, depois eu dou uma lida aqui para ver o que vocês estão pensando. Esse sexto item da relação você e trabalho tem a ver com descoberta de novos interesses, de novas habilidades ou de novas preferências. Então, também, pessoas que talvez fizeram uma primeira escolha a partir de algo que interessava na adolescência, algum tipo de identificação, mas que a própria vida foi mostrando outros caminhos, você foi se conhecendo melhor, você entendeu que tinha outras habilidades, outros interesses, que não estão presentes na sua profissão, né? Então, de fato, você não é a mesma pessoa que você era quando fez aquela escolha lá atrás, não tinha como você saber, mas agora você sabe e você percebe que o seu trabalho atual, ele não engloba esse interesse ou essa habilidade que você queria ter, que você queria desenvolver. Então, nesses casos, pode ser até caso de mudar completamente de rota, ou às vezes de encontrar outras formas de trabalhar dentro da própria área. E aí, vocês se identificaram com esses tópicos? Estou vendo que sim, né? Com 4, então, né? Houve um desencantamento. O que eu faço agora? É bem por aí, né, gente? Vamos para o último, ver se vocês também identificam algo nessas camadas. Esses são os casos em que tem a ver com o próprio trabalho em si. Então, talvez você não tenha identificado nada que tenha a ver com você, com esse perfil que você tem. Não está tanto no sentido, no propósito, em você estar perdido no caminho, mas o trabalho está te causando muita dor. Então, o primeiro caso, para se pensar, é esse trabalho que é um ambiente tóxico. Então, exemplo de trabalhos e ambientes que, de fato, tem uma exploração do trabalhador. Então, cargas horárias que são excessivas, um pouco retorno financeiro que não é compatível com aquilo que você faz, ou trabalhos onde você não tem um reconhecimento por aquilo que você faz. Casos até mais extremos, então, de relações com o chefe que são mais abusivas, seja níveis de cobrança excessiva, ou chegando até casos mais extremos de assédio moral, de assédio sexual. Pode ser na relação com os próprios colegas, no sentido de te causar algum mal-estar, essa convivência, relações muito competitivas, ou a própria falta de identificação com aquele pessoal que trabalha com você, sejam os colegas, sejam os clientes que você trabalha. Então, o ambiente em si, ele é estressante, o ambiente em si, ele causa uma dor em você, né? E aí vale essa distinção de novo, né? Isso é do próprio trabalho ou dessa empresa, desse ambiente, né? Eu acho que eu fui dando exemplos bastante que remetem a essa ideia de que tem a ver com a empresa, tem a ver com aquele ambiente que você está. Mas aí, se você fizer o exercício, tá em vários lugares que eu passei, tem essa dinâmica, talvez a questão da cobrança, por exemplo. Será que tem a ver com a própria natureza desse trabalho? É um trabalho que cobra mais, né? E aí, já fazendo esse gancho com o próximo item, que é o 8º, que tem a ver com a própria natureza do trabalho. Então, vamos pensar aqui, né, que chega alguém falando, nossa, meu trabalho, ele me exige muito, é muita pressão, eu estou sempre correndo, tá, mas com o que você trabalha? Eu trabalho numa emergência médica. Se você trabalha numa emergência médica com plantão, é um lugar que vai existir pressão, é um lugar que vai existir um sentimento de urgência. Então, veja que não importa se você vai estar trabalhando na sua cidade, no outro estado, no outro país, isso é uma característica própria desse trabalho, né? E se isso está doendo em você, se essa natureza desse trabalho está doendo em você, não vai ser uma questão de mudança de emprego. Aí talvez valha a pena entender o quanto que dói, de novo, se é incômodo, se está causando uma ferida, e considerar caminhos diferentes, né? Então, dei esse exemplo da emergência médica, acho que, não sei se tem médicos aqui, né, mas que eu lembro da resposta de vocês, não tinha. Mas dando outros exemplos para vocês irem associando aí com vocês. Então, qualquer tipo de trabalho que pode exigir muito do corpo ou da mente, isso se torna muito exaustivo, é o próprio exercício dessa profissão que vai exigir em qualquer lugar. Trabalhos que acontecem em períodos noturnos, tem trabalhos que você só consegue trabalhar à noite, como a realização de plantões, por exemplo. Trabalhos que implicam que você esteja sempre disponível para responder, né? Então, uma disponibilidade para além do horário comercial,
isso pode causar muito incômodo para algumas pessoas, não ser tolerável para algumas pessoas, ou até questão de trabalhos que tem uma condição de isolamento, né? Então, pessoas que trabalham sozinhas e gostariam de estar mais em grupo, precisam estar mais em grupo, e a condição do trabalho não tem como fazer isso em grupo, e isso vai causando ali bastante sofrimento. E um último exemplo que eu queria dar, quando está mais relacionado ao trabalho em si, que tem a ver com essa falta de oportunidade e de perspectiva. Então, tem exemplos de algumas áreas que, de fato, elas são muito saturadas, e existe uma dificuldade, uma escassez no mercado, então não é tão simples assim mudar de emprego. Tem trabalhos que são mais restritos, que exigem algum tipo de formação específica e que não abrangem muitas áreas, não dá para você fazer muitas modificações ali, né? Aparentemente você não consegue perceber lugares para você se movimentar nesse mercado. Então, às vezes tem a ver com o próprio trabalho, com a própria área, né, profissões que dão um sentimento de um beco sem saída, né, que elas são muito, muito restritas. Isso no caso da própria natureza do trabalho, né, que tem a ver com o item anterior, mas às vezes tem a ver com empresas que não oferecem um plano de carreira, você não se vê crescendo naquele lugar, eles não te oferecem, e você também não consegue ver uma perspectiva de futuro no seu trabalho atual, na sua carreira atual. Pode ser até casos de cargos públicos, onde você permanece muito tempo fazendo a mesma coisa, isso não está mais fazendo sentido, né? Então, você não consegue ter essa perspectiva de diferenciação. Para algumas pessoas, isso pode ser uma dor muito grande. Então, são esses os pontos para a gente pensar. Então, as camadas aí, de quando tem a ver com você, quando tem a ver com a sua relação com o trabalho, e quando tem mais a ver com o trabalho. E aí? Tem outros pontos, né? Quando não tem oportunidade na região que você mora, né? Nesse último, o 8. Sobrecarga de trabalho, ansiedade, desafios. Estou vendo, então, que vocês estão se percebendo nesses itens com quais vocês se identificam. Que eu queria que a gente pensasse agora, fazer esse exercício de autodiagnóstico mesmo, que vocês já estão fazendo. Queria saber, então, agora que estão todos os tópicos aqui na tela, do 1 ao 9, com as 3 camadas diferenciadas, quais são aí, vocês se identificam com todos, vocês se identificam com alguns? Eu queria propor essa autoavaliação aqui, que é bem fácil da gente poder identificar, né? Então, pensar nesses sinais, até do semáforo, quando o verde é aquele sinal de que tá tranquilo. Talvez você tenha me ouvido falar a questão ali do você, quando tem a ver com uma coisa que é mais sua, e tenha pensado, não, isso não é para mim, isso não tem a ver comigo. Mas talvez o você e trabalho, puxa, esse talvez seja o amarelo ali, que o amarelo é a cor de atenção. Você sente que não é o principal problema, mas é um ponto que merece ser analisado, é uma coisa que te chamou um pouco a atenção, te deixou um pouco em dúvida de que talvez seja por aí. Ou o caso do vermelho, quando você realmente identificou, é grave, né? Isso realmente está me doendo muito. Então, entre você trabalho, qual que ficou em verde, qual que fica em amarelo, qual que fica em vermelho? Como é que vocês fazem essa distinção? Estão todos em amarelo? Estão todos vermelhos? Estão todos verdes? Um de cada? Será que é muito grave? Essa questão do será que é muito grave é uma pergunta bem, bem importante, assim, mas será que é grave isso que eu estou percebendo? É uma avaliação que vocês precisam fazer nesse sentido dessa dor também. Do quanto que isso está te custando, de quanto que isso está te doendo, né? Então, eu não quero que vocês avaliem, assim, no sentido de, se eu marcar vermelho nesse é sinal que tá muito ruim, se eu marcar o amarelo nesse é sinal de que... É mais para vocês conseguirem se visualizarem. Pode ser que você se identifique com mais de um mesmo, porque essas dores, elas podem estar conectadas, né? Então, às vezes, o que tem a ver com o trabalho também interfere no sentido, também interfere em você, o que tem a ver com você pode ter a ver com o trabalho. É mais para esses fins didáticos da gente se observar e se autodiagnosticar. Mas é comum que as coisas estejam conectadas e para quem não está satisfeito com o trabalho, se identificar com mais de um, né? E perceber que tem coisas para se olhar. É difícil se identificarem, gente? Traz incômodo se perceberem? Pensando, então, em soluções. Tem uma solução única para todo mundo? Tem uma resposta única para todo mundo que eu vou dar aqui e vai magicamente resolver? Não vai, gente. Infelizmente, não tem uma resposta única, uma resposta fácil.
porque não existe também uma avaliação, né? Vocês estão marcando aí amarelo, vermelho, mas não tem uma avaliação prévia de que em qual caso você precisa deixar o seu emprego, ou em qual caso você precisa fazer uma transição só a partir disso, né? Porque talvez todos tenham se identificado de alguma forma, mas a gente está aqui, né, com mais de 20 pessoas, com pessoas que têm idades diferentes, que estão em momentos de vida diferentes, têm histórias diferentes, condições financeiras diferentes, rede de apoio diferente, a dor também pode ser numa intensidade diferente. Para algumas pessoas pode estar beirando o insuportável, para outras pessoas não. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, não existe uma resposta pronta para todos vocês. Mas o que existe são soluções e estratégias para a gente poder pensar junto aqui agora, nessa live. E a gente vai conversar também no final com vocês de outros caminhos para a gente poder continuar apoiando cada um de vocês nas suas dores, né? Então, é um convite para vocês ficarem até o final, se vocês estão se identificando, se vocês sentem que vocês precisam de ajuda. Não é fácil lidar com todas essas questões sozinhos. Às vezes é difícil falar disso com as pessoas da nossa vida. Então, estar acompanhado com profissionais especializados nisso para pensar sobre carreira é um alívio tanto e realmente facilita, né? Ajuda a entender qual caminho tomar. Então, vamos pensar aqui alguns tópicos que talvez já ajudem vocês mesmos a identificarem possíveis estratégias. Então, se vocês se identificaram com aquela primeira camada, se vocês perceberam que esse autodiagnóstico tem mais a ver com você, com questões não tem tanto a ver com o trabalho, mas mais com vocês, as estratégias que a gente pensa têm a ver com autocuidado. Então, o primeiro passo de buscar tratamento, seja de tratamento de saúde física ou de saúde mental. Então, tratamentos de psicoterapia, eles podem ser muito relevantes para se pensar carreira também, para se pensar na própria vida, se pensar nessa insegurança, nessa falta de confiança. Um outro ponto seria encontrar estratégias para você desenvolver autoconhecimento. Então, processos que contribuam de alguma forma para vocês entenderem melhor quem vocês são, por que determinadas coisas estão acontecendo com vocês, por que determinados tópicos são tão difíceis, entender padrão de comportamento que talvez vocês tenham a vida toda e não tenham parado para pensar. Então, os processos de autoconhecimento ajudam bastante. Isso que a gente está fazendo, de alguma forma, é um tipo de processo de autoconhecimento, né? Quando você para identificar esse olhar, é autoconhecimento também. Mas tem várias outras iniciativas que podem ajudar, que a gente vai trazer também para vocês no final. E estabelecer prioridades e planejamento, principalmente com quem identificou a dor no aspecto ali de uma mudança de prioridade, que talvez a vida era de um jeito antes, agora ela é de um outro jeito. O que mais tranquiliza, o que mais facilita é conseguir elencar mesmo, né? O que é mais importante para você e traçar um plano, né? Traçar uma rota para você conseguir mudar e colocar o que é mais importante para você, de fato, no foco, né? Não é simples passar de uma hora para outra a olhar para uma prioridade. Existe um trabalho mesmo de identificação e de planejamento. Então, essas são as estratégias que a gente pode pensar para esse autocuidado quando a dor está mais relacionada a você. Nos casos, para quem identificou mais que a dor está na relação entre você e o trabalho, a gente pensa mais em estratégias de investigação. Então, também esse aspecto de desenvolver autoconhecimento. Vejam que autoconhecimento é chave para qualquer tipo de mudança de carreira, mas aí nesse sentido mais de entender mais de si mesmo, revendo a sua história, tanto a sua história de vida quanto a sua trajetória profissional, conseguindo mapear quais são os seus interesses, conseguindo identificar quais são os desafios que você está tendo, quais são as coisas que você quer realizar ou não quer realizar mais. Então, esse é um processo de autoinvestigação. Para as pessoas que estão mais perdidas, a estratégia de se conectar com outros profissionais é uma estratégia muito relevante, seja no sentido de você ampliar a sua percepção de caminhos. Às vezes a gente fica muito sozinho, a gente não consegue ter outras ideias, não consegue visualizar, né, como se a gente estivesse num túnel mesmo, né, não consegue ver o que outras pessoas fazem, como outras pessoas lidam com a carreira. Então, expandir perspectiva, buscar referência de outros
profissionais, de outros caminhos, tem um efeito. E a gente realmente não conversa muito com as outras pessoas sobre isso e faz total diferença, né? Às vezes tudo que a gente precisa é de um espaço para se conectar com outros profissionais. E, novamente, a questão de pesquisa e plano de ação. Para você que identificou que você se desconecta, que você quer uma outra coisa, você precisa traçar algum tipo de plano, algum tipo de projeto que faça sentido dentro da sua realidade, dentro das suas necessidades, fazer um projeto que seja cuidadoso, né, que não seja uma escolha feita de qualquer forma. Nos casos que tem mais a ver com o trabalho, a gente pensa mais em estratégias de modificação. Então, nos casos mais graves, a gente tem que priorizar principalmente os cuidados com a nossa própria saúde, muitas vezes pensando em medidas que sejam autoprotetivas e, nos casos graves mesmo, a saída do ambiente de trabalho, né? Então, quando a gente percebe que a nossa integridade está em risco, é o sinal mais de alerta mesmo, né? Então, nesses casos, se alguém se identificou assim, que está num ambiente de trabalho que está causando algum tipo de dano, algum tipo de risco, é importante rever e pensar uma estratégia de sair mesmo desse ambiente. Quando se trata de algo mais pontual, a estratégia de modificação é de revisitar e rever esses aspectos que são mais modificáveis. Então, a gente pensa realmente esses aspectos de ter uma conversa com RH, com pessoas do seu trabalho, ou você individualmente ou em conjunto, né? Coisas que você pode modificar, talvez da forma como você esteja levando o seu trabalho, se é você mesmo que passa do horário, essa autocobrança, será que você pode estabelecer outros limites, será que você pode estabelecer outras relações, ou às vezes esse diálogo para rever um cargo, rever uma função, rever um salário. Podem ter casos que têm adaptações e modificações bem pontuais que podem ser feitas e que já vão dar um alívio bem grande, tá? Então, pensem aí se é possível, dentro do contexto de vocês, ter algum aspecto mais modificável. E caminhos alternativos, principalmente nesses casos que a gente falou aí, de falta de perspectiva. Então, podem haver caminhos alternativos dentro do próprio trabalho, dentro da própria área que vocês estão atuando, pensar algum tipo de inovação, fazer alguma coisa que seja diferente, uma especialização que leve para um caminho que você não tenha pensado antes, essa própria conexão com outros profissionais que talvez expanda a perspectiva, as referências, e às vezes até um contato que te leva para um outro lugar, né, que te abre uma porta. Tudo isso pode ser muito significativo. Então, essas são sugestões para vocês pensarem aí, estratégias para vocês pensarem, um start, né? Podem buscar outras estratégias, talvez vocês tenham pensado aí, considerado outras coisas, mas nós estamos aqui para ajudar vocês. Como eu falei, né? Não é fácil fazer isso sozinho, não é fácil fazer isso sem ter uma referência de quem já fez, de pessoas que trabalham com isso mesmo, né? Então, nós aqui do Instituto VI, a gente tem diversas estratégias, diversas ferramentas, e a gente queria que vocês contassem com a gente, né? Nós estamos aqui para que vocês contam com a gente. Nesse processo, a gente quer compartilhar alguns depoimentos de pessoas que já passaram aqui pelos nossos serviços de orientação. Como a gente falou, um laboratório de orientação profissional criativa. Então, a gente tem uma série de ferramentas, eventos, cursos, atendimentos de soluções para pessoas que querem melhorar essa relação profissional. Então, uma dessas pessoas disse: eu comecei um processo de autoconhecimento que agora me parece crucial para saber o que eu quero e o que eu não quero na transição. Me ajudou a mapear possibilidades, entender como eu funciono para escolher melhor o trabalho que combina com o estilo de vida que eu quero ter. Tudo com muita empatia e criatividade. O Instituto VI me trouxe ferramentas que me ajudaram a ter clareza sobre como eu fiz e faço escolhas profissionais, além de me apoiar no processo de identificar quais são os meus critérios de escolha nesse momento de vida. Assim, me sinto mais seguro para dar o próximo passo na minha carreira. Me ajudou a identificar o meu potencial, buscar estratégias para elaborar os próximos passos para me inserir na minha área de formação. Sempre é importante buscar um apoio, uma ajuda quando nos sentimos perdidos. E existem profissionais que nos auxiliam nisso. Esse período me ajudou tanto no profissional quanto no pessoal
a buscar melhorias. Busque esse apoio sempre que necessário. A gente ouviu até muitas pessoas falando, olha, eu já fiz terapia, mas muitas vezes eu não senti que isso resolveu o meu problema dessa minha crise profissional. E muito do que a gente oferece aqui é esse mapa que ajuda vocês quando alguém se sente perdido profissionalmente, com esse guia de possibilidades. A gente quer ajudar vocês a melhorar esse raciocínio que de alguma forma traz algum tipo de desesperança, de desânimo. A gente não quer que ninguém saia dessa live aí desanimado, né, com uma baita crise de, nossa, agora eu vi que tá tudo vermelho na minha vida. E a gente quer ajudar vocês a desconstruírem talvez alguns pensamentos que ficam nesses momentos. De, por exemplo, olha, eu acho que se foi sempre ruim a minha trajetória, acho que se eu já fiz escolhas difíceis, será que vai ser ruim para sempre? Ou então, se já doeu antes, será que vai doer para sempre? Eu já conversei com pessoas em processo de orientação que me falaram, olha, eu trabalho há mais de 10, 15 anos nessa área e eu nunca pude dizer, olha, meu trabalho me faz feliz, meu trabalho é uma coisa que eu gosto. E isso muitas vezes traz uma certa resistência de, será que eu sei fazer boas escolhas? Será que eu sei, de fato, como alcançar o meu sucesso, como alcançar a minha felicidade profissional? Porque a gente tem medo de reviver, às vezes, algum trauma numa profissão. Muitos de vocês estavam contando de terem tido experiências com ambientes de trabalho que foram tóxicos. A gente tem medo de reviver isso, reviver um contexto que foi muito crítico, reviver uma sensação que você teve, talvez, de se sentir incapaz, de não se sentir bom o suficiente para um trabalho, bom o suficiente num certo cargo. E a gente tem tanto desses medos que muitas vezes a gente deixa o medo nos paralisar, né? A gente deixa aquele medo fazer com que a gente não consiga sair daquela dor, sair daquele contexto, e a gente quer ajudar vocês a pensarem que é possível pensar diferente, que é possível enxergar essas situações por uma nova perspectiva, e que é possível reencontrar um sentido e um significado nessa relação profissional. Quero só reforçar também sobre o nosso Instagram, @Instituto VI, sigam por lá, quem ainda não acompanha. Saibam que esse primeiro passo é difícil de dar, né, de vir, de pensar, de refletir, mas vocês já deram um primeiro passo nessa direção, né? Agora é estarmos juntos para dar outros passos em direção a um trabalho que seja mais saudável, que faça sentido, para ter uma vida melhor. Então, nos acompanhem para a gente estar junto aí. Queria só reforçar o que eu coloquei aqui até no chat, de que escolher mudar é um ato de coragem. Então, para quem decidir fazer uma transição ou uma escolha, né, um redirecionamento, ou receber um norte na sua escolha profissional, nossa imersão está aí para, de fato, ajudar vocês poderosamente.